E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu com o intuito de tirar você do perrengue, fazer com que você nem volte mais, até porque já são muitos episódios com vários temas, vários assuntos, então a gente nem quer mais que você esteja passeando aí pela jornada do perrengue. Pela lista do Serasa. Nada disso, nada disso. Sai desse negócio. Já deu. Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. Eu acho que esse assunto a gente nunca falou aqui. Vamos falar de um caso real, onde a educação financeira e o planejamento financeiro fizeram toda a diferença na vida das pessoas. Vem comigo, que eu vou te explicar como é que vai funcionar. A gente vai ler um pouquinho, a gente vai contar como se fosse uma história. A gente quis mudar aqui um pouquinho o jeito do programa, mas para trazer um exemplo real, mas que a gente vai trocar os nomes, são nomes fictícios para não expor a pessoa, e aí a gente vai, dentro desse processo, explicar como é que funciona um planejamento financeiro na íntegra. E é importante entender que não é da noite para o dia, que não é mágica, que não é Nissim Miojo, é um processo e vocês vão entender aqui. Então vamos começar. Exatamente. Olha, esse processo leva um tempo, né? Esse processo aqui levou basicamente 2 anos, então nós vamos fazer as etapas, ok? Então vou falar da primeira etapa, que foi a avaliação da situação financeira. Não, mas antes da primeira etapa, deixa eu fazer a introdução. Olha o Érico, gente. Desculpa. Érico todo tique-tique, tá animadinho. Cara, vamos lá, ó. João e Maria... Ué, João e Maria? João e Maria, porque, ambos médicos com 38 e 35 anos, enfrentavam uma grave crise financeira. Quem nunca, né? Já se identificou aí? Tenho certeza que as pessoas já se identificaram em casa, hein? Com 4 cartões de crédito estourados, cheque especial utilizado ao máximo e nenhum bem em seus nomes. A situação parecia insustentável. Desesperados, decidiram procurar ajuda de um planejador financeiro, senhor Eduardo Castro Figueiredo, nome fictício também, para reorganizar suas finanças. Eu tenho certeza que só nesse resumo você já super se identificou. Agora vamos para a primeira etapa desse processo. Exatamente. Então a primeira etapa, que ela aconteceu justamente no primeiro mês, né? Então foi feita uma reunião inicial. Essa reunião é a reunião de diagnóstico. E tem aqui episódio no Perrengue onde já falamos sobre a questão do diagnóstico financeiro. Então, quem acompanha a gente vai se lembrar, quem não acompanha, busca lá, que você vai saber exatamente como fazer esse diagnóstico. Então, ó, João e Maria se encontraram com o Carlos para essa avaliação inicial, esse diagnóstico. Então, Carlos pediu para que eles levassem os extratos bancários, as faturas dos 4 cartões de crédito, né? E detalhes de outras dívidas, né? Então, é levar toda a situação, levantar todas as informações e ir para a reunião. Então, eles compartilharam suas preocupações e objetivos financeiros de curto e de longo prazo. Isso é muito importante. Bom, então, qual foi feito o diagnóstico? Qual foi o diagnóstico dessa situação? Então, total de dívidas. Então, o casal tinha aí, no total de dívidas, R$150 mil, sendo 120 mil com os cartões de crédito, 30 mil com o cheque espacial, como diz a Patrícia. Renda mensal combinada, ou seja, dos dois, né? 25 mil, sendo 15 mil do João e 10 mil da Maria. Os gastos mensais fixos, aquele gasto que acontece todo mês, que a gente já conhece. 18 mil, incluindo aluguel, alimentação, transporte e outras despesas essenciais. E gastos variáveis, né, que é aquele gasto que a gente não se planeja, acontece aí no dia a dia, principalmente no final de semana, em média, R$7 mil mensais. Qual foi o plano de ação? Então, o Carlos propôs um plano de ação inicial de ajustes de despesas e renegociação das dívidas. Já falamos bastante sobre isso aqui no Perrengue também. O objetivo era reduzir os gastos variáveis e reestruturar as dívidas para diminuir a pressão financeira da família. Então, vocês percebem que no primeiro mês já muitas coisas foram feitas ali, analisadas dentro desse diagnóstico. Não comece o seu planejamento financeiro, a sua organização financeira sem esse diagnóstico. Não comece querendo negociar dívida. Não comece querendo investir.
tem que começar do começo. Sabe a casa? Ninguém constrói a casa iniciando ali pelo telhado, não é verdade? É pela base. A base precisa ser bem estruturada. Nesse caso aqui, no planejamento financeiro, a base é o diagnóstico. Então, eles já sabem tudo, já fizeram todo o mapeamento. Agora sim, vão começar a etapa de renegociação e corte de gastos, que é a maior dor das pessoas. Falou em cortar gastos, parece que está cortando na carne, assim. Tortura total, né? Não é verdade? É uma fase muito desafiadora, é a fase mais complicada do planejamento financeiro. Eu não gosto nem de falar de corte, porque para efeito de comportamento... Já cria uma resistência da pessoa. Já cria uma resistência e seu cérebro vai ficar o tempo todo jogando um comando de não precisa, para que cortar? Você sempre conseguiu pagar suas contas, você vai continuar conseguindo pagar. Já gasta pouco, não precisa cortar. Sabe? Então, assim, eu gosto de usar a palavra redefinir. Então, às vezes, assim, ó, você tem um lazer com valor muito alto, você pode reduzir esse valor. Você não precisa cortar o seu lazer, tá? Então, vamos ver o que esse casal fez aqui durante esse processo. Essa renegociação e esse corte de gastos foi do 1º ao 6º mês. Tá? Então, o que o Carlos fez? Contactou os credores para renegociar as dívidas cartões de crédito, conseguiu reduzir a taxa de juros de 12% ao mês para 3% e estabeleceu um plano de pagamento parcelado em 24 meses. Então, primeiro, conhecer a sua dívida. Segundo, entrar em contato com o credor. Terceiro, reduzir a taxa. É possível, sim, negociar a taxa de juros com quem você está devendo, ou trocar um empréstimo caro por um empréstimo mais barato, ou fazer portabilidade de empréstimo. É possível. Ah, eu tenho empréstimo do banco X, eu posso levar ele para o banco Y, desde que o banco Y me ofereça um juros menor, tá? Só para falar essa questão da taxa, leve em consideração sempre a taxa efetiva. Os bancos trabalham com taxa nominal, então quando você for negociar com gente do banco, pergunte para ele, mas... gerente, qual que é a taxa efetiva, tá? Para que o banco possa te dar a taxa real do custo que você vai ter com aquele empréstimo. E o cheque espacial foi convertido em empréstimo pessoal com juros menor, também parcelado em 24 vezes. Patrícia, o educador financeiro, o consultor, ele é contra parcelamento? Não. A gente não é contra parcelamento, desde que seja um parcelamento inteligente, um parcelamento que caiba no seu orçamento, tá? Por isso que o diagnóstico é importante. Depois eles foram para a parte do corte de gastos, que na verdade é redefinir, né, esses gastos. Então, João e Maria reduziram suas despesas variáveis em 50%. Olha isso. Muitas pessoas chegam até mim reclamando que não tem dinheiro. Eu falo, mentira! Tem dinheiro Vamos sim. Descobrir esse dinheiro. O dinheiro está escondido, não é, Érico? Exatamente. Gente, é comprovado que 30% dos nossos gastos é com bobeira. Isso aí, supérfluo. É supérfluo, é coisa que, tipo assim, que dá para viver sem. Faz aquela pergunta para você, o que vai acontecer na minha vida se eu tirar isso daqui? Se eu não comprar tal coisa, morrer não vai. A resposta vai te surpreender. Vai te surpreender. Vai sim. Então, ó, 50%. Cancelar a assinatura de revista, serviço de streaming, diminuíram jantares fora, adotar um estilo de vida mais adequado à nova estrutura financeira. Então, é olhar para isso e falar, nosso padrão de vida está fora da nossa realidade. Isso não é vergonha, tá, gente, né, Érico? Exatamente. Reduzir o padrão de vida não é demérito, pelo contrário, é inteligência financeira. Viver abaixo do que você ganha é ter uma inteligência financeira. E aí, passar a monitorar diariamente seus gastos utilizando um aplicativo de controle financeiro que foi indicado pelo Carlos. Carlos ajudou o casal a criar um orçamento mensal detalhado, separando os gastos em categorias essenciais e não essenciais. Então, já faz essa atividade aí, você que está nos escutando na rádio, chegar em casa, anota lá. E para quem está assistindo a gente aqui no YouTube também, gastos essenciais e não essenciais. Isso já vai te dar um norte incrível. Exatamente, é o mapa da mina. Bom, olha só que interessante, em feito todo esse levantamento, reduzindo aí os gastos não essenciais, o corte
dos supérfluos ou a reestruturação dos gastos variáveis, né, você começa a ter uma sobra de dinheiro, começa então o dinheiro ficar ali positivo, né, o seu orçamento começa a ficar positivo, e aí chega a hora então de você começar o quê? O plano de quitar as dívidas, né? Como a gente comenta aqui sempre, né? Quite as suas dívidas. Então, agora no momento da terceira etapa, né, que foi do 7º mês até o 12º mês, ocorreu então aí a quitação, né, o pagamento das dívidas. Então, com a renegociação, os pagamentos das dívidas foram facilitados, reduzindo o total de juros pagos mensalmente. Isso alivia muito a pressão no orçamento mensal da família. Todo mês, João e Maria destinavam 50% da renda líquida, ou seja, algo em torno de R$ 12.500, para a quitação das dívidas. Utilizavam o método da bola de neve, né? Ou seja, priorizavam a quitação das dívidas menores no início para ganhar motivação. Então, né, tem vários modelos, né? A gente já falou aqui também sobre isso, né, de como você pode organizar a quitação das suas dívidas. Esse é um modelo. Lembre-se, não adianta você, eu vou usar esse modelo, talvez ele não funcione para você. Então, é importante pegar um modelo que vai ficar adequado à sua dinâmica financeira. Tá? Pegar um modelo pronto e tentar se adequar a ele, talvez não funcione para você. Então, esse aqui foi um modelo que fez sentido para o casal e funcionou para eles. Então, eles foram pagando as dívidas menores, foram ganhando confiança, se motivaram para poder ir pagando as outras dívidas. Com o controle dos gastos, conseguiram quitar todas as dívidas num prazo de 12 meses. Bom, e aí, olha só que interessante, né? Readequou o padrão de vida, quitou as dívidas, então agora vamos começar a fazer uma coisa essencial e que já falamos muito aqui no Perrengue, que é o quê? A construção da sua reserva de emergência. Todo mundo tem que ter a sua reserva, não é diferente aqui para os nossos dois heróis das finanças, né? O João e a Maria. Então, Carlos orientou o João e Maria a começarem a construir uma reserva de emergência. Você não cria reserva de emergência para noite para o dia, tá? Você sempre vai montando a sua reserva, né? Então, destinaram 20% da renda mensal, ou seja, cerca de R$ 5.000, para uma poupança de emergência, né? Que acumularam aí em torno de 50 mil. Essa reserva foi alcançada no período de 10 meses, proporcionando uma segurança financeira adicional. Então, perceba, reserva de emergência não é da noite para o dia, né? O casal aqui levou 10 meses, mas você pode levar um pouco mais, um pouco menos. O importante é começar a construir sua reserva, não importa o tempo que vai levar para você ter essa reserva constituída. Nossa, nessa fase o casal já está respirando mais aliviado, tenho certeza. Dormindo, e a gente né? Dormindo em paz. A gente entra agora na quarta etapa desse processo, que é educação financeira e planejamento de investimentos, né? Então, todo mundo fala, eu quero começar a investir, mas eu tô endividado. Calma. Vamos pagar as contas Tem que primeiro. passar por esse processo, tá, Exato. gente? Então, do 13º ao 18º mês, educação financeira. Carlos realizou sessões mensais de educação financeira com João e Maria. Então, estudar, buscar esse conhecimento continuamente, né? Não pode ser tipo só naquele momento ali e acabou. Aprenderam sobre diferentes tipos de investimentos, renda fixa, ações, fundos imobiliários, orçamento doméstico e a importância da diversificação. Aqui no Perrengue também a gente tem programas sobre investimento, sobre orçamento doméstico. Foram apresentados a conceitos como inflação, juros compostos, riscos versus retorno. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente não fique à mercê do que o mercado está dizendo, do que o influenciador no YouTube está falando. Isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Aí você não segue ninguém, não sabe por onde andar, nem o que fazer. Então, tenha um direcionamento, busque conhecimento, para quando você escutar, falar, peraí, isso aqui não tá batendo com o que eu estudei, né? Exatamente. Até para saber também a hora de entrar no mercado, né? Tem a hora certa. Se você entrar no mercado na hora errada, você vai perder dinheiro. Então, não adianta se aventurar no mercado, pessoal, ouvindo aí o YouTube, né? Ou seguindo o influenciador financeiro, você precisa estudar. Né? Tem muito material bom, né? Fidedigno, que você pode adquirir. Né? Já falamos aqui, aqui no Perrengue nós temos episódios sobre fundos de investimento,
renda variável, renda fixa, criptomoeda. Mas o que, Patrícia? A gente já falou aqui sobre investimentos. Nossa. Já falamos muito sobre investimento. Acho que falta ações, né? A gente tem que trazer alguém para falar sobre ações. Um pouquinho de ações. Mas específico, igual criptomoedas, não. Então, assim, aqui você já tem uma base muito boa para você já aprender com os profissionais que nós trouxemos aqui, que entrevistamos, que deixaram os contatos, que você pode entrar em contato, manda lá um direct no Instagram deles, converse para você se aprimorar no conhecimento e saber exatamente o que fazer na hora certa. E outra, né? O dinheiro... A gente está falando do seu dinheiro. Então, você precisa estudar para você saber investir no local correto. Exatamente. Então, os primeiros investimentos. Com a reserva de emergência estabelecida, começaram a investir 20% da renda, que foi o valor de R$5.000, em fundos de investimentos de baixo risco. Escolheram fundos DI e de renda fixa para iniciar devido à segurança e liquidez dessas opções. Criaram metas de curto, médio e longo prazo para orientar suas escolhas de investimentos. Então, assim, qual é o melhor investimento? Depende. Depende do quê? Dos seus objetivos, das suas metas, tá? Então, primeiro, defina suas metas de curto, médio e longo prazo para poder você definir os seus investimentos. Não importa, né, para onde você quer ir, sabendo onde você quer, qual caminho que você vai seguir, você vai classificar seus investimentos de maneira mais adequada. Bom, do 19º ao 24º mês, nós temos aí a quinta etapa, que é a diversificação e crescimento patrimonial. Olha só que maravilha, gente. A gente saiu de um cenário catastrófico, super endividamento, né? O casal aí com certeza já não tinha noite de sono tranquila, né? Talvez até brigas, talvez até chegando aí num processo de divórcio. Imagina o caos. Se você está se identificando, você sabe exatamente o que nós estamos falando e o que esse casal viveu. E olha a mudança. Ou seja, depois aí de 2 anos, ao longo de um prazo de 2 anos, agora chegamos na etapa de crescimento patrimonial, né? Você saiu de um estado de destruição patrimonial, que é quando você está aí super endividado, né? Você acaba consumindo patrimônio para poder quitar as dívidas, agora para a construção e crescimento de um patrimônio. Como que o planejamento financeiro, como que a educação financeira transforma as nossas vidas. Isso é lindo de ver, pessoal. Então, olha só, diversificação e crescimento patrimonial. Então, dentro da diversificação dos investimentos, com o aumento da confiança e do conhecimento financeiro, né, os dois, né, os nossos guerreiros aqui das finanças, diversificaram seus investimentos. Olha que interessante, já começou aí a brincar, a diversificar com as suas contas de investimento, né? Aplicaram 10% da renda, R$ 2.500, em ações de empresas sólidas e com bons históricos de dividendos. E o bom do dividendo é que é uma renda passiva, né? Você investe numa ação que é uma renda variável e ela vai te pagar aí dividendos, você vai receber por essa ação. Isso é bom demais, né? É a renda passiva. Investiram em fundos imobiliários para obter também renda passiva. O fundo imobiliário também paga dividendo mensalmente. E olha que maravilha, o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda se você investir em até 10% do patrimônio líquido daquele fundo. Então, quando você quiser investir no fundo imobiliário, verifica o patrimônio líquido e o seu investimento tem que ser abaixo de 10%. Você não paga imposto de renda sobre os dividendos que você recebe. Gente, melhor do que isso, só 2 dias, hein? Abrir um plano de previdência privada para garantir uma aposentadoria tranquila. Já falamos aqui sobre isso também, previdência privada, hein? Não esquece disso. E contratar o seguro de vida, responsabilidade civil e de acidente. Responsabilidade civil, principalmente por conta da profissão deles, é realmente algo muito necessário. Bom, monitoramento e ajustes, né? Então, eles realizavam revisões trimestrais com o Carlos para ajustar a carteira de investimentos conforme o mercado e seus objetivos pessoais. Então, os objetivos vão sendo alcançados, novos objetivos vão sendo criados, o mercado também anda para um lado, anda para o outro, a gente precisa estar sempre reavaliando os nossos investimentos. Então, os nossos heróis aqui, a cada 3 meses, sentou aí com o planejador financeiro justamente para poder fazer essa avaliação. E aí, estamos no caminho, não estamos? Tem que fazer algum ajuste? Isso é muito importante. A revisão das metas, a revisão financeira é muito importante. Então, ajustaram o portfólio para aproveitar as oportunidades, minimizaram riscos, sempre mantendo um perfil de risco moderado, que ninguém aqui é arrojado, ninguém aqui quer correr muito risco, então mantendo aí um nível moderado, eles estavam em paz, estavam conseguindo dormir tranquilamente.
Muito bom, né, Érico? Ficou todo empolgado aqui no final, né? Porque é isso, é isso que a gente sente, né? Enquanto educador financeiro, quando a gente acompanha algumas famílias, casais ou solteiros também, por que não? Por que não? E a gente chega nessa etapa, é esse sentimento, sabe? Que dá de felicidade, né? De ver que a pessoa saiu daquele caos. E a gente está falando aqui de um processo de 24 meses, porque eles estavam muito endividados, mas pode ser que o seu processo seja menor. Seja um processo de 12 meses, de 6 meses. O importante é até você se identificar, né? Em que momento você está aqui. Talvez você não esteja endividado, tá tudo certinho, mas não tem nada. Tem gente que é assim, várias pessoas, Patrícia, eu não tenho dívida, mas não consigo acumular patrimônio, não tenho nada no meu nome, não tenho reserva, mas também não tenho dívida. E fica parecendo que só o fato de não ter dívida já está ótimo. Ok, já está ótimo. Mas é importante você se identificar em qual etapa você está aqui, né? Então, só para fazer um resumo rápido, falamos sobre 5 etapas. Etapa 1, diagnóstico, avaliação da situação financeira. Etapa 2, renegociação e corte de gastos. Terceira etapa, quitação de dívidas. Sim. Quarta etapa, educação financeira e planejamento de investimentos. E a quinta etapa, diversificação e crescimento de patrimônio. E aí vamos fazer uma conclusão aqui, ó. Vem comigo que você vai saber como é que João e Maria terminou essa história. Não foi na casa da bruxa comendo doce. Não foi na casa da bruxa comendo doce. Não, eles ficaram perdidos pelo caminho. Porque jogaram pão, o passarinho comeu o pão. Mas eles se encontraram, voltaram para casa e a conclusão foi: ao final de 2 anos, João e Maria não só tinham eliminado todas as dívidas, mas também haviam construído uma sólida base financeira. Contavam com uma reserva robusta de 50 mil e uma carteira diversificada de investimentos no valor de 60 mil. A disciplina, o corte de gastos, a renegociação de dívidas, o acompanhamento constante com o planejador financeiro foram essenciais para essa transformação. Hoje o casal continua a seguir as orientações financeiras de Carlos, agora com uma visão clara e um futuro financeiro promissor. Gente, isso é lindo demais, demais. E é importante, assim, olha, você está seguindo a gente, você que acompanha a gente, né, nos nossos episódios, você que aprendeu, que é autodidata, né, que ouvindo a gente aprendeu a lidar com o seu dinheiro, maravilha, parabéns, é isso aí. Agora, nem todo mundo consegue fazer isso sozinho, não é assim na academia, né? Ah, eu vou malhar, preciso de um personal. Ah, eu quero emagrecer, vou contratar aí um nutricionista para poder fazer aí para mim uma dieta, né, balanceada e tal. Então, às vezes, você precisa de um profissional para poder te ajudar, para poder pegar na sua mão e fazer junto com você. Então, se esse é o seu caso, contrate um profissional, um educador financeiro, um planejador financeiro, que são nomes diferentes para a mesma coisa. Tá? Essa pessoa vai te ajudar e você vai conseguir. Não existe ninguém que não tenha tentado com vontade, né? Com objetivo, com perseverança, que não tenha conseguido. Né? O remédio é um pouco amargo? É assim, mas funciona, dá certo. Então você está passando por essa situação, se identificou com os nossos heróis, né? Tá nessa situação, então calma, respira, tem jeito, tá? Vai funcionar. Se não conseguir sozinho, contrate um profissional e siga a risca o que ele estiver te orientando, que eu tenho certeza que vai dar certo. E é isso aí, seguir a risca, porque não adianta você ir no médico, pedir o remédio, o médico dá e você não tomar. E aí voltar na consulta, doutor, tô aqui de volta. Funcionou não, doutor, mas não tomou o remédio. E é isso, espero que você tenha gostado do nosso episódio, que te apoie, encaminhe, né? A gente não pediu no começo, a gente está pedindo agora no final, para você compartilhar, like, comentário, né? Para o algoritmo aí do YouTube entender que esse programa está sendo bom e útil, né? O nosso papel aqui é ser útil. Érico, onde que o pessoal nos encontra? Isso, então se você caiu de paraquedas no planeta Terra nesse momento, você vai encontrar o Perrengue no Spotify da TV Vitória, no YouTube do Folha Vitória, na Rádio Pan News, todas as quartas-feiras, às 16h30, 90.5 FM, e no nosso Instagram, que é o perrengue.financas, no seu Instagram. O meu é patriciamoura.financas. E o meu é Érico Colodete. E a gente se encontra no próximo episódio. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.